Vou dar boa noite de novo, né? Estamos começando a gravação. Boa noite, gente. Bom, na aula de hoje, a gente vai continuar o assunto de estatística, tá? Antes da gente continuar, na última aula, Alberto, eu não sei se eu te respondi boa noite, mas boa noite, Alberto, se eu não tinha te respondido. Antes da gente, na última aula, eu coloquei para vocês a lista 6 que tinha exercícios de média, mediana e moda. Eu até falei com vocês que não tinha muita questão do Enem, acho que só 2 ou 3, porque na lista 7 que vão vir todas as questões de estatística do Enem, tá? Porque aí que eu vou postar essa semana. Acho que até quinta-feira eu consigo postar. Todas, eu não sei se eu vou conseguir colocar todas, porque às vezes a gente acaba deixando uma ou outra, né? Mas eu vou tentar colocar as questões todas que eu lembrar, enfim, que eu achar de estatística, tá? Aí, quando eu falo estatística, eu digo estatística, essa parte de mediana, moda, tá? Porque a análise gráfica também entra em estatística, mas isso já foi o assunto que a gente viu, que vai vir na lista 8, cara. Eu também vou fazer para vocês uma lista 8 com um resuminho de tudo que a gente já viu. Estatística, análise de gráficos e plano cartesiano, tá? E aí, lista 6 que eu coloquei lá no Google Classroom, coloquei no WhatsApp também. Alguém fez? Alguém tem alguma dúvida ou não fez? Dá o feedback aí para mim, por favor. Eu fiz. Eu fiquei em dúvida na 14 e na 15. Tá, deixa eu só anotar aqui rapidinho, tá? Senão eu esqueço. 14, 15. Mais alguém, gente? Alguém não. Quem não fez, comenta para mim também, por favor. Ou quem fez, não teve dúvida, só para eu ter uma noção mais ou menos de quantas pessoas fizeram. Porque é importante a gente ter essa noção. Porque, por exemplo, se a Laís foi a única que fez e ela está com dúvida na questão 14 e 15, eu prefiro resolver depois com ela, mandar um WhatsApp para ela, entendeu? Para não queimar a tentativa de vocês. Agora, se a gente teve uma quantidade razoável de pessoas que fizeram, aí a gente pode tirar a dúvida da Laís aqui, entendeu? Se vocês puderem me dar esse feedback aí, eu agradeço. Professora, eu também fiz. Show, Gisele, né? Aí eu também fiquei com dúvida em algumas. Pode falar. É o 14, Uhum, já tá aqui. é a 10 Uhum, e a 6 também. 6, tá. Assim, eu vou fazer aqui, acho que tem 2 alunos, acho que a gente pode fazer. O resto não disse se fez, se não fez. Marcos disse que não fez. A Malu também não fez, né? Tá. Eu vou fazer o seguinte: 6, 10, 14 e 15. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Pode ser que o gabarito também esteja errado, tá, gente? Porque eu sou mestre nisso. Vamos fazer. Deixa eu ver aqui. A 14 é difícil mesmo. A 14 é o tipo de questão que ela é difícil, ela não cai com tanta frequência no Enem, esse tipo de questão, mas como o Enem dos últimos 3 anos para cá ele tem ficando mais conteudista, assim, é uma aposta que eu tenho que o Enem esse ano ele vai vir um pouquinho diferente. Gente, peraí rapidinho que o meu fone deu problema. Calma aí. Não foi meu fone, tá bom, vai explodir. Se explodir, vocês já sabem que foi meu computador que tá fazendo barulho muito estranho. Deixa eu só rapidinho, gente. Então, aí, vocês também estão escutando chiado ou sou só eu que tá escutando que tá um chiadinho? Não, tá chiado pra mim, não. Então tá, então é o meu computador mesmo. Então, aí passou. Então, aí como eu estava falando, a aposta que a gente tem é que o Enem, ao longo dos anos, ele venha mudando um pouquinho o perfil dele, sendo um pouquinho mais conteudista
por isso que eu coloquei essa questão 14. Eu acho até que já caiu questão dessa, assim, no Enem, eu não me lembro, assim, de cabeça. Se tiver caído, vai estar na lista 7 de vocês, que eu vou postar essa semana, com as questões do Enem só. Mas a gente vai fazer aqui, deixa eu só ver aqui. 6, que é 14, as duas tiveram dúvida. Tá. É a 6, ok. A 15. A 10 também, né? Vamos fazer o seguinte, Gisele e Laís que tiveram dúvida, eu vou resolver com vocês hoje às 6 e às 10, tá bom? Não, às 6 e a... Vamos fazer às 6 e a 14. A 10 e a 15 eu vou deixar para fazer na semana que vem, se alguém tiver dúvida, mas aí eu mando para vocês a resolução, tá bom? No privado, tá bom? Deixa eu só ver aqui. A 15 foi a Laís. E a 10 foi a Gisele. A gente faz a 6 e a 14 hoje, tá bom? Aí a 10 e a 15 eu mando para vocês pra gente poder, o pessoal tentar fazer também, tá bom, gente? Eu vou só compartilhar a tela aqui. Aí, se eu não mandar para vocês até amanhã, vocês me mandam uma mensagem lembrando, tá? Não vou mandar hoje não, porque hoje já tá tarde, mas aí vocês me lembram, tá? Laís e Gisele, por favor. Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar aqui a lista com vocês. A primeira questão 6. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Ok. Sim. Ok. Beleza. É só eu colar aqui. Vou pegar aqui a questão 6. Ele foi do concurso do Banrisul, né? Que acho que deve ser algum banco, alguma coisa assim lá do Sul, né? Não acredito. Vamos lá, deixa eu apresentar aqui o slide. Vamos lá ver a questão. Os números de processos com uma determinada característica autuados em órgão público de janeiro a agosto de 2018 podem ser visualizados no gráfico abaixo. Aí ele tem aqui um gráfico, né, que tem meses. Peraí, deixa eu só virar aqui. Os meses de janeiro a agosto e o número de processos que teve em cada um deles, tá? E aí ele pergunta aqui, ó, a respectiva média aritmética está para a mediana, assim como... e aí, gente, um está para 16, 2 está para 3, isso daí a gente vai ver no nosso próximo tópico, né? Quando a gente for trabalhar de razão, proporção e tudo mais. Mas já adiantei aqui, só para a gente poder ter uma noção, tá? Vamos supor que eu e a Gisele estamos disputando cesta de basquete, né? E aí eu fiz 4 cestas nas minhas tentativas e a Gisele, que ela é mais alta que eu, porque eu tenho 1,56, eu não sei quanto a Gisele tem, mas pela foto dela tem cara de ser alta. A Gisele, ela fez 20 cestas, tá? Então, assim, eu perdi feio nesse momento. O que a gente fala? Que a razão entre o número de cestas que eu fiz e que a Gisele fez é de 4 para 20, tá?
Só que assim, de 4 para 20, quando a gente fala de razão, assim como 4 está para 20, é um número muito grande. Aí o que a gente faz? Para a gente poder, a gente tem que pegar esse número e reduzir o máximo que a gente puder para uma unidade, para um menor número que a gente puder. 4 e 20, ambos são múltiplos de 4. Então, eu posso simplificar essa fração aqui. Se eu dividir o 4 por 4, vai dar 1. E se eu dividir o 20 por 4, vai dar 5. Isso quer dizer o quê? Que a razão entre o número de sextos que eu fiz e que a Gisele fez é 1 para 5, tá? Então, quer dizer que o número de sextas que eu fiz está para o número de sextas que a Gisele fez, assim como 1 está para 5. O que isso quer dizer? Que a cada uma sexta que eu fiz, a Gisele fez 5 sextas. Então, se a gente mantiver essa razão nas próximas... vamos supor que a gente vai fazer um novo jogo. Se a gente mantiver essa razão e eu fizer 10 cestas, se o número de cestas que eu fiz está para o número de cestas da Gisele, como 1 está para 5, se eu fiz 10, a Gisele vai fazer 50, tá? Então, é isso quando a gente fala. Eu acho que a maior dúvida acho que quem pediu essa questão foi a Gisele. A maior dúvida nessa questão aqui está esse termo aqui. A média aritmética está para a mediana, assim como... Então, assim, é assim que a gente resolve, tá? O número de cestas que eu fiz está para o número de cestas que a Gisele fez, assim como 1 está para 5, né? Porque se eu fiz 4, ela fez 20, a cada uma ela fez 5, tá? Então, vamos só calcular aqui a média. A média, geralmente, a gente representa assim, tá, gente? Um X com um traço em cima. E vamos calcular aqui embaixo. Desculpa. A mediana. Calculando a média primeiro, como é que a gente faz? A gente coloca tudo num bolo só, né? Soma todos os resultados e divide igualmente entre eles. Então, quais são os resultados que a gente tem aqui, ó? 5, mais 15, mais 10, mais 15, mais 20, mais 15, mais 15, mais 5. E vou dividir pela quantidade deles. Quantos eles são? 8, porque de janeiro a agosto são 8, tá? Então, se eu for somar aqui, ó, 5 com 15, 20, com 10, 30, 45, 55, 70, 85, 90, isso? Deixa eu conferir aqui de novo, gente. 20, 30, 50, 70, 70 com 30, 100, né? Eu tinha falado 90. Gente, confere pra mim se eu fiz certo. Oi? Vinte, 30, 50. O meu deu 100. 100. Não, acho que é 100 mesmo. Eu refiz aqui, ó. 20, 30, 50, 80, 100. Isso mesmo. 100 dividido por 8. Tudo bem? Aí 100 dividido por 8 vai dar 12,5, se eu não me engano. Isso. E aí a mediana. Lembrando da última aula, como é que a gente faz para calcular uma mediana? A mediana é um número que está no meio, quando os dados eles estão escritos em ordem, né? Então, pode ser em ordem crescente ou pode ser em ordem decrescente. Mas, por que eu estou querendo calcular a mediana? Porque ele fala, aí ele quer saber a razão da média para a mediana, tá? Então, tem que colocar em ordem, ou crescente ou decrescente. Vamos começar em ordem crescente mesmo, ó, o 5... Aí, na hora da prova, gente, ainda mais se for um número, uma quantidade muito grande, vão riscando o que vocês já fizeram, que aí, para não correr o risco de esquecer ninguém. 5 de novo. Aí, depois do 5 vem o 10. Depois do 10, o 15. Aí, são 4 vezes o 15. 1, 2, 3, 4. E o 20. Ó, a gente tem 8 números. Se a gente quer saber o meio do 8, quando a gente divide por 2, né? Vai dar 4. Ou seja, a gente tem 4 números para um lado e 4 números para o outro. Quando a gente tem a divisão certinha, assim, que divide em duas bandas, a mediana vai ser a média dos números que estão no meio, ou seja, 15, 15. 15 mais 15,
dividido por 2 dá 15. Tá, gente? A mediana é 15. Tudo bem até aqui? Então, ó, a média aritmética é 12,5 e a mediana é 15. Ai, Marcos, foi o que eu falei. Isso a gente sempre tem que colocar em ordem. Isso aí é um erro que muita gente faz, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Sempre que você calcular a mediana, os números têm que estar em ordem. Se eles não estiverem em ordem, você não vai conseguir calcular certo, tá? Aí, gente, olha só, o que que tinha aqui? Era para a gente calcular a mediana e a média aritmética, a gente saber a razão entre eles, né? Ó, vamos lá. E aí, quando a gente quer saber razão, o que que vocês têm que fazer, gente? É sempre na ordem que eles falam. A média aritmética está para a mediana. Assim como eu falei aqui, ó, o número de sextas meu está para o número de sextas da Gisele. Então, tem que seguir sempre essa ordem. A média aritmética é 12,5. E a mediana é 15. É uma razão de 12,5 para 15. Só que essa razão aqui, ela não está reduzida ao máximo que a gente pode. Então, a gente vai ter que reduzir, tá? Você pode ir fazendo a conta várias vezes, né? Vai dividir por 0,5. Mas, assim, numa experiência que a gente já tem, 12,5 e tanto 15, eles são divisíveis por 2,5. Se eu divido 12,5 por 2,5, vai dar 5. E se eu divido 15 por 2,5, vai dar 6. Ou seja, esse resultado aqui, o 12,5 está para o 15, a mesma coisa que o 5 está para o 6. A cada 5 pontos que eu tiver aqui, eu vou ter 6 aqui. Então, vai ser 5 está para 6, letra D. Tudo bem? Alguma dúvida? Quem tinha perguntado? Acho que foi a Gisele. Dúvida, Gisele? Deu para entender? Boiou? Como é que foi isso aí? Entendi sim, professor. Obrigada. De nada. Alguma dúvida, gente? Alguém boiou? Não, entendi. Eu também tinha errado essa, agora eu fui ver aqui. Porque na hora de dividir, eu fui dividir para 5 e não para 2,5. É, porque você pode dividir para 5 se você quiser, tá? Você vai acabar depois tendo que dividir por um número decimal em algum momento, né? Porque se você divide o 12,5 em cima por 5, ele vai dar 2,5. E vai ficar 3 embaixo. Aí vai ficar 2,5 para 3. E aí vai acabar você tendo que dividir por 0,5, entendeu? Entendi. Tá? Você poderia ter feito isso, mas aí ia acabar tendo que fazer uma continha a mais. Aí a dica que eu dou é sempre assim, quando tiver esses números decimais assim, 12,5, 17,5, 7,5 e um número múltiplo de 5 embaixo, ou em cima, né, independente da ordem, sempre tenta dividir por 2,5 que dá, tá? Que aí você consegue, porque o 5, ele é 2 vezes o 2,5, então eles são sempre múltiplos, né? Tá bom? Foi a Laís que falou, não foi? Sim, Beleza, tá ok, entendi agora. show. Agora vamos para a questão 14. A questão 14, como eu falei, ela é mais dificinha mesmo, tá? Eu vou colocar na lista de vocês, não na 7, mas na 8, alguns outros exercícios desse estilo da questão 14 para vocês treinarem mesmo, tá? Deixa eu pegar aqui a questão 14, como é que a questão 14 está dividida em duas, né? Dois pedacinhos. Mas eu faço aqui rapidinho. Rapidinho. Rapidinho, tá, gente? Eu tô botando ali para poder ter espaço para eu escrever, senão eu fico sem espaço. E eu já não tenho muita noção de espaço no computador, né? No quadro a gente tem mais noção.
Ó, vamos lá. Em um escritório trabalhavam 15 pessoas. Em um certo ano, o funcionário mais velho se aposentou, sendo substituído por um mais jovem, de 10 anos. Um jovem de 20 anos. Mais jovem de 10 anos é sacanagem, né, gente? Vamos ver que a gente cada vez está trabalhando mais cedo, mas, pô, não vamos trabalho infantil, né? Se a média da idade dos funcionários desse escritório diminuiu 3 anos, a idade do funcionário que se aposentou era... Então, ó... Desculpa, não estou apresentando aqui o slide. O que ele falou? Em um escritório, trabalhavam 15 pessoas. O funcionário mais velho, que a gente não sabe quantos anos ele tinha, saiu e entrou um de 20 anos. E aí ele falou que a média dos funcionários desse escritório diminuiu 3 anos. Aí ele quer saber a idade da pessoa que saiu. Gente, olha só, vamos ver aqui. Daqui a pouco a gente volta na questão. 2, 4, 6, 8 e 10. Como é que a gente calcularia a média aritmética aqui? Soma tudo, né? 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 e divide pela quantidade, não é isso? Por 5 no caso aqui. Aqui vai dar 6. Tá? Vamos supor que esse cara esse 10 aqui, que não é idade, é qualquer outra coisa, saiu e entrou um de 5. Tá? Então, a gente vai ter 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 5 dividido por 5. Isso aqui vai dar 25 dividido por 5 vai dar 5. A minha média aritmética, ela diminuiu. E por que ela diminuiu? Porque eu substituí um número grande por um número menor, tá? Agora, vamos supor que tivesse sido o contrário. Em vez de 10 sair e entrar o 5, tivesse entrado 15. 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 15 dividido por 5. Isso aqui vai dar 7, porque aqui em cima vai dar 35, e aí dividido por 5 vai dar 7. Ou seja, a média aritmética aumentou. Por quê? Por que aumenta? E por que diminui ele no caso? Porque a gente já conversou, né, sobre média aritmética, né? A média é como se a gente pegasse os resultados todos, colocasse num bolo e redistribuísse para todo mundo, não é isso? Então, gente, se eu tenho um valor alto e eu tiro ele e coloco um valor pequeno, o que acontece? A minha distribuição ela vai ser menor, né, para cada um deles, né? Vamos supor, no caso aqui, eu tirei o 10 e coloquei o 5, vai ser 5 bolas, vamos botar uma urna em vez de 10, né? Distribuir vão ter menos para distribuir. A mesma coisa ao contrário. Então, aqui, se tinham 15 pessoas e a gente tirou o mais velho e colocou para um mais jovem, com certeza a média ela vai diminuir, tá, gente? Isso daí é fato, né? Mas vai diminuir quanto aqui no caso? Ele falou que diminui 3 anos. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos ver no cenário 1 como é que ficava. Eu vou somar a idade de todo mundo que estava lá, só que eu não sei qual é a idade deles. Deixa eu apagar aqui. Como eu não sei, eu vou chamar eles de X1, X2, X3, tá bom? Até o X14, mais o último funcionário, que é o mais velho, eu vou chamar de A só para diferenciar, tá bom? Isso aqui, eu vou dividir por 15, vai chegar na minha nova média, na média antiga, né? Na média do primeiro cenário, tá bom? Que eu vou chamar de M1, tá bom? Aqui é mais álgebra, tá, gente? Num segundo momento, como é que vai? Esse funcionário mais velho aqui sai e entra um de 20 anos. Então, como é que vai ficar a média aritmética? X1 mais X2, porque todos os outros 14 funcionários, eles continuam ali. Só saiu esse último aqui, entrou um de 20 anos.
e eu continuo dividido por 15. Por que que eu continuo dividido por 15? Porque continuam sendo 15 funcionários. Isso aqui eu chego na média 2. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender essa montagem aqui que eu fiz? Sim. Beleza. Aí, gente, o que a gente tem que pensar aqui agora? Ó? Isso é um pouquinho de sistema, é um pouco diferente do que a gente está acostumado de sistema, mas é um sistema. Por quê? Ele falou que a média aritmética ela diminuiu 3 anos. Então, esse M2 aqui, na verdade, ele é a média aritmética anterior menos 3. Todo mundo consegue entender isso? Porque ele falou que diminuiu 3 anos. Aí, olhando para cima e olhando aqui para baixo, a gente vê que tanto de um lado a gente tem x1, x2 até o x14, tanto em cima quanto embaixo. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui no 1, esse x1, x2, x3, eu vou botar, ó, até o x14. Quem vai ser esse cara? Ó, esse 15 aqui passa para lá multiplicando, vai ser 15 vezes M1. E esse A aqui que estava somando, ele vai passar para o outro lado diminuindo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero isolar esse resultado que eu tenho, x1 mais x2, mas porque eu tenho ele tanto em cima quanto embaixo. Se eu isolar ele em cima e eu isolar embaixo, eu vou ter dois resultados que são iguais. Porque olha só, embaixo, se eu isolar ele, vai ficar quem? Ó? x1 mais x2. Ó, aí esse 15 aqui, se eu passo ele para lá multiplicando, só que aí eu tenho que multiplicar o M1 menos 3. Vai ser 15M1 menos 45. Por que menos 45? Porque o 15 está multiplicando todo mundo, né? E esse 20 que está do lado de cá, ele vai passar para o lado de cá também, diminuindo como menos 20. Aí, olha só, gente. Tanto em cima quanto embaixo, ó, x1 mais x2 até o x14 é isso aqui. E do lado de cá, x1 mais x2 até o x14 é isso aqui. Se esses dois caras são iguais aqui, eles são iguais. Então, eu tenho que 15M1 menos A. Aqui é mais álgebra, tá, gente? É mais isso aqui que vocês estudam com a Edinara, né? E aqui, menos 45 menos 20 vai dar menos 65. Ó, 15M1 de um lado e 15M1 do outro some. Menos A é igual a menos 65. Se um cara menos, o outro cara menos, o A é igual a 65. Ou seja, a idade do rapaz que saiu, né, que foi o A, é igual a 65, letra B. Gente, essa questão eu sei que é chatinha. Ela não é chatinha no conceito, nessa primeira parte aqui da gente entender que se um sai, ela é chata essa parte da álgebra, tá? Mas eu vou colocar umas outras questões dessas na lista para vocês treinarem. O espaço aqui às vezes é pequeno, fica meio complicado, e minha letra é grande, eu sou desorganizada, enfim. Mas deu para entender? Se não deu, a gente repete. Fala aí para mim, por favor. Quem tinha perguntado, acho que foi a Laís e a Gisele. Entendi. Show. E Gisele, tá aí Professora. ainda? Oi. Pode repetir, eu achei bem mais difícil. Posso. Mas assim, eu repito tudo, como é que é isso aí? Fala aí pra mim. Então, a partir do 15 aqui, que a senhora jogou pra lá. Tá. Eu vou só botar então aqui que fica mais organizado, tá bom? Uhum. Vamos lá. Ó. Num primeiro momento, eu tenho a média aritmética de todos os funcionários, tá? Eu tenho 15 funcionários. Como eu não sei quais são as idades dos outros 14 funcionários, eu vou chamar x1, x2, x3, porque isso não me interessa, tá? Mas o funcionário, que aí só para diferenciar, eu vou chamar ele de A. Se são 15 deles, para chegar numa média aritmética, eu tenho que fazer igual a 15, dividir por 15, tudo bem? Isso aqui vai ser uma média aritmética que eu não sei quanto é, que eu vou chamar ela de M1, beleza? Aí aqui no 2, no segundo cenário, como é que eu calcularia a média aritmética? Eu continuo mantendo todos os funcionários.
tá? Só que o A, que é o funcionário mais velho, sai e entra um de 20 anos. Então, em vez de eu somar A, pode ser 65 no caso, que a gente já sabe, né? Mas poderia ser 60, 50, enfim. Em vez de eu somar aquele valor, eu somo 20, tá? E continuo somando os outros 14, porque os outros 14 continuam lá. Para chegar na nova média, eu tenho que dividir por 15, porque eu continuo tendo 15 valores. Essa média aqui, como é que ela é? O enunciado diz para mim que ela é a média anterior menos 3, porque ele diz que quando eu tirei o outro funcionário e eu tenho de 20 anos, a média diminuiu em 3. Então, vai ser a média anterior menos 3, tudo bem? Vamos lá. Vocês têm que enxergar esse x1 mais x2 até o 14, blá, 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 como se fosse um valor só, um número só, tá? Porque ele está aparecendo tanto em cima quanto embaixo. Então, isso aqui é uma resolução de sistema. O que a gente faz? A gente tenta isolar eles para a gente poder ver o resultado deles. Porque, por exemplo, se fosse y igual a 20 e na outra y igual a 15 mais a. Então, o 20 e o 15 mais a são iguais, né? Se uma coisa é igual a outra e a de baixo tem a mesma coisa, os resultados vão ser iguais, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar isolar. Como é que a gente isola aqui? Ó? Esse 15 aqui, ele está dividindo todo mundo que está do lado de cada equação. Então, a gente pode passar ele para lá multiplicando. Então, eu vou ter aqui x1 mais x2, ó, até o x14. Eu vou somar o A aqui por enquanto, tá? É igual a 15m1. Tudo bem? Porque o 15 estava dividindo, ele passou para o outro lado multiplicando. Só que esse A ainda está aqui do lado de cá e não me interessa muito. Então, eu vou jogar ele para lá também. Isso aqui é igual a 15 M1. Se ele está somando do lado de cá, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, esse bloco aqui, ou seja, a soma das idades de todo mundo, dos 14 outros funcionários, é 15 M1 menos A. M1 é um valor que eu não sei, que é a média, e A é o cara que saiu, a idade que eu quero saber. Se eu fizer a mesma coisa embaixo, ó, esse 15 está dividindo todo mundo do lado de cá. Se ele está dividindo todo mundo, a gente pode passar ele para lá multiplicando. Então, vai ser x1 mais x2 até o x14. Eu vou repetir todo mundo para lá de cá. Mais 20. Aí, o 15, ele vai multiplicar o lado de cá todo da equação. Então, vai ficar assim, ó. 15 vezes todo o lado da equação. Então, como é que a gente faria isso aqui, ó? x1 até x14, mais 20. Ó, se o 15 está multiplicando todo mundo, eu tenho que multiplicar cada um dos termos por 15. Então, vai ser 15 M1 menos 45. Tudo bem? Até aqui, Gisele, tudo bem? Sim. Tá. Aí aqui é a mesma coisa, olha. x1 mais x2 eu quero deixar ele isolado, só ele do lado de cá. Então, ó, x1, o 20 está me atrapalhando ali, então eu vou passar o 20 para o outro lado. Vai ser igual a 15 M1 menos 45 menos 20, tá? Então, só arrumando aqui, esse menos 45 com menos 20 é igual a menos 65. E do lado de cá é esse cara todo aqui. Ó. Aí eu tenho duas equações aqui, gente. Deixa eu botar aqui em azul para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Essa aqui de cima, que diz que a soma das idades dos 14 funcionários é 15M1 menos A. E eu tenho essa aqui de baixo, que diz que a soma das idades de todos os funcionários é 15M1 menos 65. Se a soma de todas as idades é igual a isso e também é igual a isso, esse primeiro é igual a esse segundo. Então, eu vou ter aqui 15M1 menos A é igual a 15M1 menos 65. Gente, uma equação é uma balança, tá? Se eu tenho 15M1 de um lado e 15M1 do outro somando na balança, se eu tirar de um lado, para
continuar sendo igual, para a balança continuar equilibrada, tem que tirar do outro também. Então, ó, esse 15M1 aqui, eles acabam não fazendo diferença. Eu posso cortar um com o outro, porque eles estão somando de um lado e estão somando do outro, né? Se eu pego uma balança, coloco um pezinho e coloco o mesmo pezinho do outro lado, a balança vai continuar em equilíbrio. Se eu tiro, ela continua em equilíbrio. Tudo bem? Então, eu tenho que menos A é igual a menos 65 e A igual a 65. Tá? Gisele, deu para esclarecer um pouquinho melhor agora? Deu sim, professora, agora eu entendi. Jura? Promete? Então tá bom. Aí, vamos fazer o seguinte, gente. Eu fiz a 6 e a 14. Aí fica faltando a 10 e a 15. Que foram as dúvidas da Gisele e da Laís. Eu vou pedir para vocês tentarem fazer, tá, gente? Quem ainda não fez a lista, tentem fazer, porque essas aqui eu vou tirar dúvida com elas no privado depois, tá? E aí tentem fazer a lista, gente, pelo amor de Deus. E na semana que vem a gente tira as dúvidas, tá? Já tá quase na hora aqui do Paulo, não sei nem se ele já entrou. Deixa eu só conferir aqui. Se o Paulo já entrou, acho que não. Não entrou, não. Enquanto ele não entrou, a gente vai conversando aqui, né? Gente, a gente precisa. A gente vai acabar a parte de estatística na próxima aula. Eu vou postar a lista 7 para vocês, mas eu só queria. Isso aqui a gente vai fazer na próxima aula. Conversar um pouquinho com vocês sobre variância de desvio padrão. Na nossa próxima aula, a gente vai aprender a calcular, tá? Mas porque hoje não vai dar tempo. Mas aí hoje eu já vou conversando com vocês um pouquinho, para a gente poder ter uma noção, e aí, de repente, até algumas questões vocês já conseguem resolver, tá, gente? Essas medidas que a gente trabalhou, que foi média, mediana e moda, elas são as medidas que a gente chama de tendência central, né? São as medidas que trabalham para a gente ter uma ideia de como que está aquela amostra, né? A nota dos alunos, né? Que a gente trabalhou isso, né? A média das notas, a média das cidades, enfim. E eu não sei se vocês lembram, na nossa primeira aula, eu comentei com vocês que a estatística mais aprofundada, ela faz uma série de medidas. Paulo entra agora. Paulo, só uns minutinhos, tá? Todo dia é isso, hein? Todo dia. Tá zoando, Ju, fica à vontade. Já falei para você que você não pode contrariar a grávida, que vai dar ter sol. Fica tranquilo. Rapidinho, só vou introduzir o assunto da aula que vem, tá? E aí, gente, então, o que acontece? Como eu estava falando, a estatística, ela acaba trabalhando, ela tem várias outras medidas que o estatístico, né, que vai analisar o gráfico, que vai fazer um compilado, ele usa em conjunto todas essas informações para dar para o cliente dele, que é quem contrata, né, a informação mais precisa possível daquela pesquisa que ele fez, tá? Mas aí, como a gente fala de média, mediana e moda, a gente pode ter distribuições que tenham a mesma média, a mesma mediana e a mesma moda, e elas serem completamente diferentes, tá? A gente vai calcular isso aqui na aula que vem, mas eu coloquei aqui três exemplos. Vamos supor que são alunos, 3 alunos de uma turma, e esses 3 alunos tiraram 5 notas ao longo do ano numa determinada disciplina. Veja bem, o primeiro aluno, aluno 1, ele tirou 6 nas 3 provas. O segundo aluno teve de 3 até 10. E o terceiro aluno, ele teve de 0 até 10. Vocês conseguem observar aqui que o aluno mais regular, se a gente fizer, antes disso, se a gente fizer o cálculo, isso a gente vai fazer na próxima aula, tá? Da média aritmética desses 3 alunos, todos vão ter média 6, se eu não fiz errado. Todos vão ter média 6. Então, assim, você olha, são 3 alunos com notas completamente diferentes, mas todos com a mesma média.
Se a gente for pegar a mediana, todos vão ter mediana 6. E se a gente for pegar a moda, todos vão ter moda 6. Então, são 3 alunos que têm as mesmas medidas de tendência central, que é 6, todas vai dar 6, inclusive, média, mediana e moda, por uma questão, sei lá, de... enfim, coincidência. Mas são 3 alunos que, apesar de terem as mesmas medidas, são alunos que têm distribuições diferentes, né? Eles são alunos diferentes. Se a gente olhar para o aluno 3, por exemplo, ele é um aluno relativamente... que foi do 0 ao 10, né? O aluno 1 se manteve sempre em 6. Então, a gente diz que o aluno 3, ele é um aluno mais regular que o aluno 1. O aluno 3, ele também é mais irregular, desculpa. O aluno 1 é mais regular que o aluno 3, né? O aluno 1 se manteve sempre ali perto da média. O aluno 2 é um pouco menos que o aluno 1, mas é mais que o aluno 3. Então, assim, a gente vai aprender na próxima aula a calcular a variância e o desvio padrão, mas é isso que eles querem dizer. Na verdade, a variância e o desvio padrão a gente calcula igual, tá? Mas a finalidade é sempre chegar no desvio padrão. É a gente saber o que é mais regular. Ou seja, quanto mais próximo de 0 for o meu desvio padrão, que é o que a gente vai aprender a calcular, quer dizer que a minha distribuição está mais regular. Os valores estão mais próximos um do outro, estão mais próximos da média. E quanto maior for o meu desvio padrão, quer dizer que aquela distribuição, aquela amostra, ela está muito irregular. Tem valores muito discrepantes um do outro e muito longe, né, da média, tá? Só com essa informação, o que acontece? A variância de desvio padrão, antigamente, ela era muito difícil cair. Não caía com tanta frequência. Aí começou a cair aos pouquinhos, e aí conforme ia caindo só essa ideia, né, de desvio padrão. O que é o desvio padrão? Então, você só precisava saber isso, que um número maior, ele tem um desvio padrão maior, ele é mais irregular. E aí, de um tempinho para cá, já começaram a cair questões que a gente precisa calcular. Então, a gente precisa saber, porque, como eu falei com vocês, o Enem está aos pouquinhos se tornando mais conteudista, então a gente precisa saber. Como a gente já está entrando na aula do Paulo aqui, eu vou resolver com vocês uma questão, tá? Que caiu no Enem de 2016, que é uma questão que a gente ainda não precisa calcular, que a gente só precisa saber essa ideia, tá? Mas aí, por exemplo, eu coloquei uma questão aqui, que foi 2019 do PPL, que é a segunda aplicação, né, do pessoal privado de liberdade, enfim, que é essa questão de 2019 que a gente vai fazer na próxima aula, ela já precisa calcular, tá? Vou só resolver essa aqui e a gente libera o tempo para o Paulo. Vamos lá. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas de categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pela regulamentação do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Aí ele bota aqui, ó, a gente tem 4 atletas e tem 3 pesagens. Aí lembra que eu falei com vocês? Quando a gente está trabalhando com uma amostra de estatística, a gente pode fazer de várias coisas. De idade, de salário. Aqui no caso, foi de pesagem, foi de peso. Então, uma pessoa lá foi lá e anotou os 3 pesos daquele atleta 1. Anotou os 3 pesos do atleta 2, por aí vai. E aí, então, como se a gente tivesse aqui 4 distribuições, né? 4 amostras diferentes, né? Como se fossem 4 pesquisas estatísticas diferentes. Aí, o que ele pergunta aqui, ó? Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram os atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. O que ele falou que a primeira luta ia acontecer? Entre o mais regular e o menos regular. Ó, ele colocou aqui os pesos, ele colocou a média dos pesos de cada um deles, colocou a mediana e colocou o desvio padrão. Gente,
Se ele quer saber o mais regular, o que ele está perguntando? Os 3 pesos se mantiveram todos mais próximos um do outro ali, mais próximos da média. Ele já deu para a gente o desvio padrão, ele já deu essa informação. Então, para ele ser mais regular, eu preciso que esse valor ele seja o quê? O menor possível. Qual é o menor possível aqui? 4,08. Então, o atleta 3 é o mais regular. E qual é o menos regular? É o que tem um desvio padrão maior, que é 8,49, o atleta 2. De fato, né, gente? Se você for olhar aqui, ó, o atleta 2, por exemplo, ele foi de 65 para 83, né? Tipo, ele teve uma irregularidade muito grande ali, tá? Então, qual vai ser a luta? Entre o atleta 3 e o atleta 2, vai ser a letra C. Tudo bem, gente? Aí, na próxima aula, a gente vai aprender a calcular esse desvio padrão. Na lista 7, eu vou colocar, como eu falei com vocês, todas as questões de estatística do Enem. Aí pode ser que tenha questão que tem que calcular e vocês pulam. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha na internet, como é que faz para calcular, também vocês podem, tá? Para tentar fazer a questão. Mas é importante vocês fazerem, né? Eu sei que vocês já estão aí, que não fizeram lista 6, tem gente que não fez nem a lista 5, tem gente que não fez nem a lista 4. Mas paciência, né, gente? Eu vou postar a lista 7 para vocês. Talvez até uma 8, tá? Se der tempo. Alguma pergunta, gente? Dúvidas? Por hoje não, professora. Tá tranquilo. Hoje foi bem pesadinho, né? Bom, eu vou interromper a aula aqui. Gente, muito obrigada. Vou interromper a gravação. Muito obrigada pela